Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais um estudo aí pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí para nos abençoar, nos trazer instrução, conhecimento. E hoje é o nosso dia de estudo do Evangelho, né? E hoje nós vamos estudar o Evangelho de Lucas no capítulo 11, né? Que fala sobre Jesus, né? Conversando com os fariseus acerca, vamos achar aqui, sobre de onde que vem, né, os milagres do Cristo, né, o sinal do céu, né, é quando os fariseus, os doutores da lei, né, ficam espantados das ações do Cristo, né, e tentam pedir para ele, né, uma explicação daquilo que ele faz, né, e como é que ele faz aqueles prodígios, aquelas situações sobrenaturais aparentemente, né, que a gente sabe muito bem que muitas vezes aquilo que a gente não entende é considerado sobrenatural, né? E Jesus ele vai, né, tratar desse termo aqui, dessa situação toda, né? Até porque eles acusaram Jesus de estar curando os outros por intermédio de Beelzebu, né? Para quem não sabe, Beelzebu é um demônio, né, da mitologia hebraica, né, que é conhecido como o Senhor das Moscas, né? Beelzebu, né, que vem lá do deus Baal, né? E, né, eles acusaram Jesus de curar e de ajudar as pessoas através da influência, né, das trevas. Então nós vamos ler aqui o trechinho e aí a gente vai conversar um pouco sobre ele, né? Então a gente agradece aí os companheiros que estão nos ajudando, né? E pedimos a todos aí, né, que se sintam à vontade aí para comentar, para trazer sua opinião, né? O nosso objetivo hoje é falar de evangelho, né? E se tiver algum termo, né, algum assunto, alguma situação do evangelho que vocês queiram, né, que seja trabalhado, ou que vocês querem falar sobre, pode comentar aqui que nós vamos entrando na medida do possível, né? E isso começa, né, com a história de Jesus, né, expelindo o demônio, né? Vamos lembrar que muitas vezes quando aparece no evangelho, tá sem som? Deixa eu ver aqui, pra mim. Gente, o companheiro está falando que não está escutando. Vocês estão com dificuldade de escutar? Deixa eu aumentar aqui o som também, né? Às vezes vai que, né? Eu aumentei o som do meu alto-falante, tá? Então aqui tá funcionando. Então muitas vezes, né, na época de Jesus, existiu o entendimento de que a maioria das doenças eram causadas por intervenção diabólica, né? Ou seja, as pessoas acreditavam que toda doença, né, que toda patologia clínica era o efeito de uma influência danosa de um espírito trevoso, de um demônio, né, que era um costume que veio lá do Egito Antigo. Os antigos egípcios eles acreditavam, né, na influência espiritual, acreditavam até em excesso, né, porque eles acreditavam que tudo que acontecia conosco era fruto de influência espiritual, né? Talvez eles estavam ali prenunciando lá aquela fala lá no Livro dos Espíritos, né, quando o Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam. E os amigos espirituais respondem para o Kardec: de ordinário eles que vos dirigem, né? Então os egípcios acreditavam muito que toda doença, que todo distúrbio orgânico, ou mental ou espiritual, era fruto de uma interferência maléfica, né? Então eles tinham muitos rituais, né? Muitas situações que visavam evitar essa influência. Na época de Jesus, né, as doenças também eram entendidas, né, pelo menos pela maioria da população mais simples, tá, como efeito de possessão demoníaca, né? Vamos lembrar que muitas vezes Jesus conversava realmente com pessoas obsidiadas, ou seja, pessoas que estavam ali sendo envolvidas por, né, espíritos desequilibrados, desencarnados, né? Tem vários relatos disso. Mas muitas vezes também no texto do Evangelho nós vamos notar que Jesus lidava com doenças que eram, vamos dizer assim, comuns, né? E os autores, quando eles iam escrever, eles falavam: Jesus expulsou o demônio e falou mudo, né? Ou seja, eles entendiam que a cura se dava pelo afastamento do espírito agressor, né? Tinha um espírito agressivo e aí Jesus afastava. Não era o que acontecia em todos os casos, tá? Então por isso que eles vão falar isso aqui. Então nós vamos ler aqui, ó. Estava Jesus expelindo o demônio, o qual era mudo. Olha só, né? Então tinha um rapaz mudo, uma pessoa muda, né? E Jesus foi lá, expeliu, né? Foi lá curar o rapaz, e eles entenderam que a cura, quando Jesus curou o demônio que estava causando a mudez, foi embora e o rapaz falou. Depois de ter expelido o demônio, o mudo falou, e as multidões ficaram maravilhadas, né? Então o pessoal ficou, né, assustado com aquela situação,
né, maravilhado. Né? Há que se lembrar aqui que quem está escrevendo aqui é o Lucas, né? Então o Lucas ele vai ter um olho muito clínico sobre isso aqui, tá? Apesar de ele usar o termo demônio aqui, nós vamos ver que, né, ele vai dividir, né, o que é patológico do que é espiritual, tá? Pelo menos na entrelinha do texto nós vamos perceber, né? E aí o que acontece? Quando a multidão percebeu que Jesus, né, tinha curado o rapaz, o que eles começaram a falar? Aqueles, né, as famosas vozes do desdém, né? Que alguns deles disseram: ele expele os demônios por virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então eles estavam sugerindo que Jesus afastava né, as doenças porque ele tinha, vamos dizer assim, um conluio, né? Ele tinha ali uma aliança com os espíritos das trevas. Então, como ele era amigo dos espíritos das trevas, né, eles estão insinuando isso. Então, o poder de Jesus de expulsar demônios nada mais seria do que a influência dos espíritos trevosos. Tá? Porque eles não sabiam explicar o que Jesus fazia, né? Dado, né, ao sobrenatural aparente daquela situação, né? Nós vamos lembrar que as curas de Jesus, né, apesar de serem ainda fora da nossa capacidade de compreensão no total, né, elas não são fatos que quebram as leis da natureza. Tá? O espírito do nível de Jesus ele pode fazer e reagir sobre a matéria de maneira como nós não entendemos. Tá? E aos olhos daqueles que não entendem, ciência é mágica, tá bom? Então, se eu pegar um índio, né, se eu pegar um homem das cavernas, né, e trouxer ele aqui para minha casa e mostrar aquela lâmpada aqui no teto aqui para ele, ele vai achar que eu prendi uma estrela dentro de um pedaço de vidro, né? Se é que ele vai ter o conceito de vidro, né? Se eu mostrar para ele uma televisão com alguém falando, ele vai achar que eu sou um feiticeiro que amarra as almas dos outros dentro de um objeto, porque ele não vai entender o funcionamento daquilo. E para nós, né, se a gente for analisar, nós sabemos que aquilo ali é o fruto da ciência, né? Nós estamos conversando aqui através da ciência, tá? Mas imagine um homem da Idade Média contemplando a nossa conversa aqui via celular, via telefone, né? Então eu estou aqui com uma casquinha fininha, falando à distância, né, sendo visto e falando, né? Qualquer pessoa da Idade Média interpretaria isso como um ato de bruxaria e me mandar me queimar vivo. Né, porque isso aqui, só o Satã que ia ter o poder de fazer uma máquina, né, uma lasca de vidro que permite falar à distância. Isso é uma coisa diabólica, né, aos olhos de quem não entende. Né? Então as curas de Jesus, né, os efeitos espirituais que Jesus fazia, que são todos verdadeiros, tá, gente? Muita gente questiona isso, né? São fruto da sua capacidade espiritual, né, e da sua inteligência. Ou seja, Jesus ele consegue manipular a matéria de um jeito que a gente não consegue, que a gente não entende ainda. Né? Mas o fato de a gente não entender uma coisa não quer dizer que aquilo não existe. Tá? E aí, naquela época, eles tentavam, né, entender aquilo. Né? Algumas pessoas viam nisso um milagre, uma intervenção divina, direta. Deus descia do céu para curar as pessoas. Né? Como outros companheiros interpretavam isso como uma influência diabólica. O diabo ia lá e se manifestava. Coisa muito comum, né, com o que acontece muitas vezes na doutrina espírita, em alguns fenômenos mediúnicos. Né? Então nós vamos ver, por exemplo, pessoas que iam receber as cartas consoladoras lá do Chico, aquela coisa toda, né? Que ficavam maravilhadas com a mensagem dos seus desencarnados, né? Dos amigos, das mães, dos pais, dos filhos, né? E aquilo era lindo, maravilhoso, enquanto que outros que recebiam a mesma mensagem, né, mas imbuídos de um preconceito religioso, falam: não, isso é o diabo que está fingindo que é sua mãe, né? Isso aí é o diabo que está fingindo que é seu filho. O diabo fingiu que é seu filho e escreveu uma carta para você, né? Então, assim, as pessoas vão tentar interpretar as situações de acordo com seus conceitos e preconceitos, tá? Naquela época eles estavam falando, né, que Jesus estava fazendo isso para poder, né, enganá-los, né, a partir do poder do mal, tá? Outros, para o tentarem, pediam-lhe um prodígio vindo do céu, né? Então eles queriam que Jesus fizesse um milagre, né? Talvez chover meteoro, né? Um anjo descer do céu, né? Fazer chover fogo, né? Alguma coisa assim bem maravilhosa, bem fora da realidade ali, para eles poderem acreditar em Jesus, né? Eles queriam que Jesus produzisse ali um efeito de circo ali, né? E Jesus sabia muito bem que nada que ele fizesse ali iria convencer quem não quer acreditar, né? Existe até dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo,
uma conversa do Kardec com os amigos espirituais sobre isso, né? Que o Kardec questiona, né? Porque se os espíritos aparecessem para todo mundo em praça pública no dia, né? Durante a luz do dia, essas pessoas não iriam acreditar, né? E os espíritos falam para o Kardec que mesmo que Jesus descesse aqui na Terra, muita gente não ia acreditar, ia falar que aquilo é uma fraude, que aquilo ali, né, não existe, que aquilo ali é fruto da imaginação, né? Porque as pessoas só acreditam naquilo que elas querem. Então a coisa pode ser palpável na frente dela e a pessoa não acreditar, né? Igual a gente vê hoje aí que hoje nós estamos vivendo uma época que é até alarmante em algum aspecto, que é a época em que as pessoas não acreditam mais na ciência, né? Então tem muita gente que não acredita em vacina, tem muita gente que não acredita que a Terra é redonda, né? Acham que tudo que existe é mentira, né? Vivem numa bolha aí de ignorância e tudo que não está dentro daquela bolha é mentira, é feito para enganar, né? Como se o mundo inteiro tivesse um grande complô, né? Para poder enganar aquelas pessoas. E você pode mostrar tudo que é evidência para aquela pessoa que ela vai continuar acreditando naquilo que ela quer acreditar, né? Então a espiritualidade sabe muito bem disso e eles não vão perder tempo de convencer quem não quer ser convencido, né? Então essa que é a grande, né, que é a grande questão. Por isso que a doutrina espírita, ela vai trabalhar com a gente a ideia de uma fé raciocinada, uma fé que é baseada na razão, na reflexão, no pensamento, né? E aí ele vai falar aqui, ó, ele, porém, conhecendo seus pensamentos, então Jesus já sabia muito bem, né, que o pessoal queria era, né, um efeito, né, maravilhoso, né? Disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e cairá casa sobre casa. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como estaria de pé no seu reino? Né? Então, o que Jesus está falando? Olha, se o mal está trabalhando contra o mal, né, o mal vai acabar, né? Então, assim, o que Jesus vai trabalhar nesse texto aqui com a gente? A importância da essência, né? Hoje, mais do que nunca, nós temos que lembrar disso. Os espíritos falam isso muito pra gente. A forma, ou seja, aquilo que é exterior, também né? Aquilo que é exterior, né, é irrelevante. A essência é tudo. Ou seja, a intenção é o que sempre vale aos olhos da espiritualidade. Então eu fiz o mal, mas eu queria fazer o bem, valeu o bem que eu tentei fazer, tá? Porque às vezes eu faço o mal por ignorância. Eu faço o mal tentando fazer o bem, né? Mas eu fiz, né, um bem, né, com o intuito de fazer o mal, né? Aquele bem vai valer alguma coisa, né? Porque o bem sempre é positivo, né? Então o positivo sempre vale. Mas o móvel da minha ação é que vai contar no final como efeito daquilo que eu escolho, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso. A intenção é tudo. E hoje, né, a gente vivendo aqui no nosso país, né, na nossa sociedade, nós vamos começar a notar, né, uma coisa que a espiritualidade está sempre falando com a gente, né, que nós temos que fugir da aparência para buscar a essência. Nós estamos muito preocupados com a aparência, com a exterioridade, com aquilo que está do lado de fora. Nós somos muito preocupados com a impressão e o impacto que a gente cria no outro, né? E a nossa essência, aquilo que nós somos de verdade, tem se perdido nessas situações. E o mundo regenerado é o mundo da essência e não o mundo da aparência, né? E a nossa cultura, né, principalmente a gente que está aqui no Brasil hoje, né, é uma cultura de espíritos que tem grandes problemas na área da vaidade e do egoísmo, né? Por mais que a gente tenha uma aparência de ser um povo caloroso, um povo gentil, nós somos espíritos, né? A nossa história espiritual é de espíritos extremamente vaidosos e egoístas, né? Vaidosos porque queremos ser admirados. Egoístas porque muitas vezes queremos ser admirados por aquilo que não fazemos, mas temos desespero de parecer que estamos fazendo. E aí o que acontece? Né? Geram-se uma série de conflitos internos na nossa intimidade, né? Quando nós nos vemos, né, lutando para manter uma aparência que não condiz com a nossa realidade íntima. Esse, né, espiritualmente falando, é o maior problema espiritual que nós carregamos. Por isso, né, nós temos passado tantas amarguras e tantas provas nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações políticas, nas nossas relações espirituais.
né? Estamos, nas palavras dos amigos espirituais, desesperados para aparecer e pouco importando para ser de verdade. Então todo mundo, né, a gente vai ver que muitos companheiros aí que aparentam muitas vezes serem, né, ícones da virtude, né, muitas vezes são desmascarados e se mostram na sua realidade como seres humanos tão inferiorizados ou pior do que nós mesmos. Né? Então isso é uma coisa muito profunda para a gente trabalhar, porque o mundo regenerado, meus amigos, é o mundo da verdade. E a primeira verdade que nós precisamos introjetar na nossa caminhada evolutiva é a verdade sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Né? Nós temos que urgentemente trabalhar o conceito do Cristo de humildade. Humildade aos olhos do Cristo não é o companheiro que esconde seus valores e fala que não vale nada. O verdadeiro humilde aos olhos de Jesus, né, é o companheiro e a companheira que sabem ser verdadeiros com seus potenciais e suas limitações. Né? O verdadeiro humilde é aquele que sabe o que tem de positivo, de conquista espiritual e o que ainda não tem. Essa é a grande dificuldade e a nossa grande prova no nosso dia a dia. Oi Gisele, tudo bom, minha amiga? Bem-vinda, né? Jesus te abençoe, bem-vindo a todos que estão chegando. Nós estamos falando do sinal do céu, né? E é interessante que quando eles pedem um sinal do céu, né, eles queriam um sinal exterior. E realmente Jesus vai falar para eles, né, que o sinal do céu que eles precisam é o sinal do céu do profeta Jonas. Todo mundo sabe da história do Jonas, né? Que era um profeta, ou seja, era um médium, né? Alguém que tinha uma capacidade espiritual de fazer o bem, e que ele não queria fazer o bem porque, né, a população para a qual ele iria beneficiar, né, com as suas profecias, com a sua ajuda espiritual, era um povo inimigo de Israel. Né? E aí o Jonas não queria ajudar o inimigo do povo dele. Né? E aí tem uma série de peripécias, né? Tem até a história do Jonas sendo engolido pelo peixe, né? Interessante que aquilo ali é simbólico, tá, gente? Né? O Jonas sendo engolido pelo peixe é aquele que tem um conhecimento espiritual, mas se deixa levar pelas matéria. Né? Então o Jonas realmente foi engolido pelas águas, né? Muitas vezes isso acontece, mas o peixe vomita ele. Tipo assim, quem entrou na água, né, e já está espiritualizado, uma hora ou outra vai ter que sair. Né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, né, nós temos que ficar bem atentos a isso. Aí Jesus pergunta, por que vós dizeis que por virtude de Beelzebu é que eu lanço fora os demônios? Ora, se é por virtude de Beelzebu que lanço fora os demônios, vossos filhos por virtude de quem os esperem. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, Jesus estava falando do processo de cura. Tá? Ele está usando um vocabulário da época, né? Como eu falei, eles acreditavam que toda doença, toda patologia, né? Toda questão clínica era influência diabólica, né? Eles achavam que essa pessoa tinha a unha encravada, né? Porque o demônio encravou a unha dela, né? Nós temos muita gente dentro aí até da doutrina espírita que ainda tem essa visão, né? Temos muitos companheiros que acham que se tomar um tombo da escada na rua foi o espírito que empurrou, né? Eu conheço muita gente assim, companheiros nossos aí, muito amados aí na doutrina, né? Que não pode tomar um tropeção, porque se tropeçar foi o espírito que empurrou, né? Se começar a ter soluço, o espírito tá segurando a garganta dele, né? Se recebeu o troco errado na padaria para menos, foi o espírito que enganou o caixa lá. Então, assim, é um processo de colocar a culpa no outro pelas nossas responsabilidades, né? Mas Jesus vai trabalhando isso aqui. Gente, bem-vindos, tá? Nós estamos falando aqui do sinal do céu, né? Quando o pessoal fica falando que Jesus estava expulsando demônio por intermédio de Beelzebu, né? Beelzebu é demais, né? Mas se eu, né? Jesus falando aqui, pelo dedo de Deus, os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Interessante Jesus falar isso, né? Então Jesus fala assim, olha, né? A minha ação é o sinal daquilo que eu sou. E aí Jesus vai trabalhar a essência acima de tudo. Porque Jesus sabe, né, que o que arrasta o ser humano não são as palavras, são exemplos. Né? Transferência de culpa não resolve. Diz o Lucas, né, já me falou uma vez que culpa é sinal, né, de imaturidade espiritual. Todo espírito, né, todos nós, né, que ainda trabalha a culpa na sua intimidade, ou seja, que culpa o outro ou culpa a si mesmo pelas situações negativas da sua vida, é um espírito imaturo. Pois os espíritos maduros, os espíritos que já estão no caminho da sabedoria espiritual, né, eles cessam de lidar com culpa para lidar com responsabilidade.
um grande espírito diante do seu erro, da sua falha, né? Quando um espírito iluminado olha para o passado lá, 1000 anos atrás, e fala assim, ó, 1000 anos atrás eu dei tapa na cara do fulano lá, mandei matar os outros. 1000 anos, né? Já está iluminado, tem 900, mas há 1000 anos ele fez uma bobagem, né? Ele não se sente culpado. Ele consegue olhar para trás e entender, olha, naquela época, né, eu era um ignorante, eu não sabia o que eu estava fazendo. Hoje eu não faria isso. Ou seja, ele sabe lidar com aquela situação de maneira responsável, sem, né, cair no chororô da culpa. E, né, como diz o nosso querido Lucas, né, se a gente for visitar os umbrais, né, se a gente for visitar as zonas inferiores, todos os espíritos que estão no umbral estão lá culpando ou se sentindo culpado por alguma coisa. Se você perguntar, né, para um espírito trevoso por que ele está nas trevas, ele vai culpar meia dúzia de outros seres e vai culpar Deus, vai culpar Jesus, vai culpar a espiritualidade, a mãe, a esposa que largou, o filho que não fez o que ele queria, a doença, a pobreza, a riqueza demais, né? Então ele vai culpar sempre alguém. Os espíritos inferiores são caracterizados por culpa. Tanto é que existem tribunais de julgamento nas zonas inferiores, onde os espíritos julgam uns aos outros o tempo todo. Nas zonas superiores não existe o julgamento. Por quê? Porque nas zonas superiores, né, a chave de ingresso no mundo superior, no mundo espiritual superior, nas esferas iluminadas, é você saber lidar com a sua responsabilidade. Ninguém vai te culpar de nada. Né? Se você não se culpa de nada, você vai poder entrar em qualquer esfera espiritual que você quiser. Só que você vai ter que aprender a ser responsável por aquilo. E lidar com aquilo de maneira madura. Né? Então, assim, observemos nas nossas intimidades, nas nossas relações, né, o quanto eu culpo o outro. Né? O quanto eu responsabilizo o meu irmão por algo que concerne apenas a mim. E tem muito espírito lá nas trevas culpando Jesus dos problemas dele. Porque se Jesus tivesse aparecido para mim, porque se a minha mãe não tivesse me... Né? Leia um livro Libertação. Né? No livro Libertação é bem interessante que o Gregório, né, que é um grande espírito do ponto de vista intelectual, né? O Gregório é um gênio, né? Uma entidade inteligentíssima, evoluidíssimo no aspecto, né, aqui, ó, da mente, né? Mas é um atraso no sentimento. E o Gregório é um espírito que culpa o tempo todo. Ele é um grande juiz, né? Ele foi um papa numa encarnação e ele assumiu no plano espiritual o papel de um grande juiz. Ou seja, ele fica julgando todo mundo, né? E aí quando ele é pressionado lá, né, pelo passado, né, pelos próprios erros, ele fala que a culpa dos problemas dele é da mãe. Porque a mãe o impediu de casar, porque a mãe o mandou para a igreja. Isso lá na Idade Média, ou seja, né, 800 anos antes da história do livro, né, quando o Gregório ainda estava encarnado, a mãe dele, Matilde, né, o enviou para a igreja, né, porque ela achava que a igreja ia ajudar ele a ser uma pessoa melhor, né? Também ela obrigou ele a ir, tá? Então ela foi responsável de alguma forma, mas ela é culpada não. Porque qual que é o objetivo da Matilde mãe enquanto enviar Gregório para a igreja? O objetivo da mãe era fazer dele um homem melhor, para aproximá-lo das virtudes cristãs. Então, mesmo que ela tenha errado na ação, o objetivo era puro. E aí o Gregório, né, passou os próximos 800 anos culpando a mãe pela queda espiritual dele. Se eu não fosse minha mãe, não tinha ido para a igreja, não tinha virado papa, não tinha mandado matar os outros, não tinha torturado, não tinha brigado por poder, eu tinha casado, sido feliz. Porque se a Margarida, né, tivesse casado comigo, eu tinha... Ou seja, tudo na vida dele, por mais inteligente, olha que é uma entidade inteligentíssima, tá? Você não pode dizer que um Gregório da vida é um espírito inferior. Porque inferior ele não é, não. Ele pode ser um espírito que está no mal, tá? Espírito inferior é um espírito que não tem nem conhecimento, nem razão, e nem sentimento. Né? Então ele tinha muito conhecimento, ele tinha muito raciocínio, mas ele não tinha sentimento. O sentimento dele estava, né? E era um espírito que culpava os outros o tempo todo, responsabilizava os outros o tempo todo. E todo o livro Libertação do André Luiz é um trabalho da espiritualidade acerca de resgate, né? Olha o nome, libertação. Né? Jesus fala isso pra gente quando ele fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Olha só. E que verdade é essa? Né? Muita gente acha que essa verdade que Jesus está falando é uma verdade religiosa. Tipo assim, verdade é ser espírita. Verdade é ser católico, é ser evangelho da igreja XYZ, é ser budista, muçulmano. Não, verdade não é isso. Verdade não tem a ver com escolha de religião, de rótulo externo. Conhecer a verdade que o Cristo prega é a verdade sobre nós mesmos. E para conhecer a nossa verdade, nós temos que fazer um exercício de olhar para dentro de nós. E aí nós vamos lá para o livro
Memórias de um Suicida, que a gente está até estudando com o pessoal, né, via Meeting toda quinta-feira, né, alguns capítulos do livro, que a gente está falando sobre suicídio, né. E nesse livro nós temos lá o Epaminondas de Vigo, né, que até mandou uma mensagem aí no Amigos do Caminho há alguns dias, né, e que ele tinha um curso chamado Conhece a Ti Mesmo, que era o curso que apavorava os espíritos suicidas. Né, os espíritos suicidas ficavam tudo doidos quando tinha que ter aula com o Epaminondas. Por quê? Porque ele fazia eles orarem para dentro deles, e eles não queriam de jeito nenhum. Crescimento espiritual está diretamente ligado com a nossa capacidade de olhar para si mesmo. Nossa capacidade de nos avaliarmos, sabendo, né, estabelecer um critério da humildade na nossa caminhada. E qual que é o critério da humanidade nas bases do Cristo? Repetindo de novo, né, o verdadeiro humilde é aquele que consegue olhar para si mesmo e ver os seus potenciais superiores e falar assim, isso eu tenho, né? Isso eu dou conta, isso eu sei, e sabe olhar para dentro de si e falar assim, isso aqui é a minha limitação, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não sei, eu preciso de ajuda, isso aqui eu não venço sozinho, né? A base do autoconhecimento é essa. Como nós estamos dentro, né, culturalmente falando, de uma sociedade que, né, valoriza acima de tudo a aparência, o autoconhecimento está muito difícil para a gente, porque para se conhecer tem que se olhar, e para se olhar tem que se mostrar. Né? E nós não queremos que o mundo nos veja tal qual nós somos. Nós queremos que o mundo veja a imagem da propaganda da margarina, né? Marcelo, é legal, perfeito, né? Mas o Marcelo vaidoso, arrogante, é difícil, né? Porque nem todo mundo vai gostar do Marcelo. O Marcelo, se ele começar a se mostrar como um ser iluminado, que só pensa no bem o tempo todo, né? Ele vai fazer uma live no Instagram, vai ter 70 mil pessoas assistindo. Mas no dia que o Marcelo fala que ele tem defeitos, né, que ele tem limitações qual todos nós, né, vai ter 19. Né? Então, são coisas para a gente pensar, meus amigos. Né? Acima de tudo, o que nós devemos procurar é estarmos em equilíbrio com a nossa própria consciência. Daí, né, Jesus nos falar do céu, do Pai que está nos céus. Pois o céu é a nossa consciência. Né? E quando Jesus começa a conversar com os companheiros da época dele, ele fala assim, olha, quando vocês entenderem que o bem, em essência, é de origem divina, o reino dos céus chegou. Por que ele está falando isso para os hebreus, os judeus da época dele? Porque os hebreus, os judeus, eram um povo extremamente vinculado à aparência. Muito. Né? Jesus ele critica isso, né, o tempo todo. Ele fala assim, de vós, fariseus, né, sepulcros caiados. Por que é sepulcro caiado? Né? Bonito por fora e por dentro cheio de podridão. Né? Então Jesus ele tinha uma visão muito crítica à aparência externa. Então essa que é a questão. Muitas vezes eu sou um cara que aparenta ser, né, um cara descolado, liberal, mas eu estou cheio de preconceito aqui na minha intimidade. Preconceitos com os quais eu não tenho vontade de enfrentar. Né? E aí eu falo que eu aceito tudo, mas quando no fundo eu sou um preconceituoso. Então nós temos que trabalhar isso aos poucos. Né? O autoconhecimento é o grande desafio de cada um de nós. E nós temos aí inúmeras ferramentas de autoconhecimento. A maior delas se chama convivência. Aqueles que conosco convivem sabem muito bem o que nós somos de verdade, dentro dos nossos potenciais. Né? E o outro desafio é aprender a nos amar do jeito que nós somos. Porque os amigos espirituais sabem todas as nossas limitações e nos amam do mesmo jeito. Quando nós começarmos a estabelecer isso com valor de sociedade, nós vamos entrar no mundo regenerado que a gente está esperando há muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Né? Porque a regeneração começa com a forma de ver a vida. Né? Com a forma de ver a nós mesmos. E culturalmente, né, como nós já falamos, historicamente, nós, os brasileiros, os espíritos encarnados no Brasil, somos espíritos que temos problema na área da aparência. Pois o nosso grande problema espiritual chama-se vaidade e egoísmo. Nós somos aparentemente altruístas, mas extremamente egoístas. Tá? Então nós temos que começar a refletir sobre isso. Mas eu vou sofrer, vou arrancar os cabelos. Não. Não é necessário arrancar os cabelos pelas nossas necessidades. Mas é necessário enfrentá-las. No momento que eu me perceber e ver, né, os fatores de egoísmo que eu ainda carrego, eu vou começar a me movimentar para o campo do altruísmo. E a única esperança que existe para o nosso mundo está no altruísmo. O egoísmo, né, ele funciona no reino animal.
Os animais são egoístas porque eles têm no comando da intimidade deles algo que se chama instinto de preservação. O egoísmo nasce do instinto de preservação. Até o reino animal é o melhor mecanismo evolutivo que existe, o instinto de preservação. É aquele lá, o lobo está com fome, né? Se ele não tem o que comer, ele come o filhote. Por quê? Porque filhote ele faz outro, né? A barriga dele vazia ele não faz, tá? Isso é um pensamento egoísta. No reino animal funciona, na nossa condição espiritual funciona. Nós somos convidados a sair disso, né? O nosso mundo só vai melhorar quando nós desenvolvermos uma consciência de coletividade, né? Por quê? Porque a tendência espiritual dos espíritos egoístas são e é abandonar esse orbe, né? Fazer o que aconteceu com os exilados de Capela, né? A gente sempre fala aí um pouquinho dos exilados de Capela. Quem são os exilados? Espíritos que estavam no mesmo nível que nós estamos aqui hoje na Terra, em outro mundo, em outro orbe, né? E que, chegado em determinado momento, todos aqueles que ficavam presos aí à arrogância, vaidade ou egoísmo, né, foram translandados, né, foram levados espiritualmente para mundos primitivos condizentes com seu estado moral. Mundos na Idade da Pedra, nós aqui, né, onde eles podiam morder, bater, brigar para saber quem que morde mais, quem que manda mais, quem que é o chefe, quem que tem um porrete maior que o outro, quem que vai rezar para quem, né? Os mundos superiores não têm essa característica. Então os espíritos que não estão preparados e não estão se preparando para viver num mundo onde o altruísmo, né, vai ser fundamental, não vão dar conta de ficar aqui, já estão se sentindo constrangidos. Tem inúmeros espíritos encarnados hoje, né, nós vemos isso, né, em vários aspectos, né, em vários lugares, que não sabem mais viver no meio social. Eles não sabem viver sem brigar, eles não sabem viver sem disputa, eles não sabem viver sem violência, eles não sabem viver sem gritar mais alto que os outros, né? E quando eles estão em ambientes onde isso não acontece, eles se sentem deslocados, eles se sentem agredidos, né? E esses espíritos, a tendência é que eles vão desencarnando e começam a ir embora, né? Porque o nosso momento espiritual é um momento de mudança. Né? Jesus falava isso há muito tempo, né? Os mansos herdarão a terra. Está lá escrito lá, né? Os mansos herdarão a terra. Ou seja, os agressivos não vão herdar, não, pelo menos aqui, né? Os agressivos, o que eles vão fazer? Eles vão para o lugar onde eles vão amansar. Quando eles começarem a amansar, eles herdam a terra deles lá, né? Porque o Cristo planetário, o Messias, né? O nosso modelo e guia da humanidade, ele é conhecido espiritualmente como o Cordeiro. Não como tigre, não como lobo, não como vamos ver outro termo aí, né? Como o dragão, né? Jesus é conhecido espiritualmente como cordeiro, né? Então, olha só a questão da simbologia da coisa. Jesus quisesse passar outra imagem, ele ia falar, não, eu sou o dragão, eu sou o Tiranossauro Rex, eu sou, né? O lobo, né? Sou o tigre. Não, Jesus é o tubarão, né? Não, Jesus é o cordeiro. No cordeiro, né? O cordeiro traz a ideia da mansidão, da força, né? Porque o cordeiro, o que acontece? Ele é fundamental para tudo, ele se doa para tudo, né? Do cordeiro se aproveitava a carne, os ossos, as unhas, né? Os intestinos, a lã, né? Do cordeiro se aproveita tudo. Então, o futuro é nós sermos seres nos quais nós vamos aproveitar todos os nossos valores positivos, né? Tem alguém com poder maior que Jesus na Terra? E Jesus não impõe o seu poder. Interessante, né? Jesus não grita, Jesus não bate, Jesus não agride. Jesus aceitou ser morto. Atitude de um cordeiro, né? Mas a morte aparente do Cristo modificou a humanidade entre antes e depois dele. Jesus sabia o que ele estava fazendo. A tática do cordeiro funciona. Tanto funcionou que deu certo, né? O mundo inteiro hoje se divide entre o Cristo, né? E é esse mesmo Cristo, esse mesmo Cordeiro, que segue coordenando o destino da Terra, né? Então o plano dele é que vai ser implementado aqui, não o nosso, né? E o que nós temos que fazer, né? Conforme diziam lá os amigos espirituais, nós temos que correr para nos adequarmos ao plano de Jesus, porque Jesus, como é o espírito mais velho e sabe que está aqui no nosso mundo, ele sabe muito mais das coisas que a gente. Ele sabe o que funciona e o que não funciona. Então nós temos que parar de culpar. Né? Parar de se sentir culpado, sofrer, porque eu sou ruim, porque eu sou mal, não. Eu sou o melhor que eu posso ser. Eu vou ofertar o melhor que eu tenho. Ah, mas eu vou falhar, beleza, eu vou falhar querendo acertar.
É melhor falhar querendo acertar, né, do que não tentar. Aí está a covardia. E Jesus nunca foi covarde. Né? Jesus ele foi tão corajoso que ele defendeu uma ideia que era contrária a tudo que todo mundo esperava dele. Porque os judeus esperavam um Messias guerreiro, de espada na mão. Né? Os judeus esperavam um Messias que ia dar na cara de quem eles não gostavam. Né? Eles esperavam um herói mitológico que ia lá vencer o mal do mundo, né, na base do tapa. E Jesus não veio vencer o mal do mundo na base do tapa. Jesus veio resgatar o mal do mundo. E isso é muito mais difícil. Ele podia usar o poder dele lá e simplesmente, né, resolver o problema. Jesus tem poder para resolver isso aí se ele quiser. Mas o propósito de Jesus não é destruir um lado e vencer o outro. O propósito de Jesus é resgatar a humanidade inteira. Então o projeto dele, o projeto espiritual do Cristo, é um projeto que envolve todos, inclusive aqueles que não concordam com ele. Né? E por isso Jesus inspira a humanidade. Até quem não é religioso, até quem não é cristão, respeita a figura do Cristo. Eu lembro da entrevista do Gandhi, né? Para não sei se você sabe, o Gandhi nunca foi cristão, tá? O Gandhi ele era hindu, né? Ele seguia o hinduísmo, que é a religião, né, da Índia, majoritária da Índia, né? E muitas vezes muitas pessoas queriam converter o Gandhi ao cristianismo. E ela padre, pastor, bispo, ele tinha um monte de amigo nessa questão toda, né? E aí uma vez o Gandhi virou pro pessoal e falou assim: olha, do dia que vocês fizerem o que Jesus prega, eu viro cristão. Né? O que o Gandhi falou? Que não importava eles falarem de Jesus, importava viver o Cristo. Né? E na verdade, poucos na Terra foram tão cristãos quanto o Gandhi. Mesmo ele nunca tendo sido batizado numa igreja, entrado num templo, né? Assistido a uma missa, ido na casa espírita, né? Ou seja lá o que for, em qualquer tipo de religião dita cristã. Pois a postura de vida do Gandhi era uma postura de vida cristã. Então o maior discípulo de Jesus encarnado naquela época era o Gandhi. E ele nem é cristão. E nós estamos preocupados em verdade, né, ser verdade aquilo que nós rotulamos. Quer falar, Lucas? Tá quase acabando o seu estudo. Mais ou menos. Falta quantos minutos? Ah, não sei não. Ele quer que eu acabe o estudo, meu Deus. Tá muito chato? Tá muito chato, porque eu tô com dor de cabeça já. Viu? Tá com dor de cabeça, viu? Isso aqui é sinceridade, né? Então, assim, outro dia ele falou que tava bom, e ele falou que tá chato. Então, né, a sinceridade infantil é coisa fantástica, né, meus amigos? Mas é isso, né? Então nós estamos aqui falando do Evangelho, né? Nós estamos falando aqui do sinal dos céus, né? E aí nós vamos, né, concluir o nosso estudo aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, né? Fiquem à vontade aí, meus amigos. Nós temos aí, né? Tá rindo, né, Jaci? Né? Mas tá certo, a gente tem que incentivar as crianças a falarem aquilo que elas pensam, né? Ninguém tem que agradar ninguém, não. Nós temos que ser verdadeiros. E a verdade que existe nas crianças é uma coisa que nós temos que aprender a lidar. Porque muitas vezes quem ensina as crianças a falar mentira é a gente, né? Então, para me agradar, ele vai falar que tá lindo, que tá ótimo, mas quando ele não tá achando, né? E as crianças entram primeiro no reino do céu, né? Não é criança cronológica, né? Porque esse espírito que tá do meu lado aqui, ó, é mais velho que eu, tá? Isso aqui é mais velho que eu, isso aqui tem mais caminho rodado aí do que eu, né? Mas o que acontece? É a criança no sentido da sinceridade. Nós temos que abrir o nosso coração para isso. Sermos mais sinceros, verdadeiros, né? Buscar o melhor pelo melhor. Buscar menos aparência, né? Mais essência. Forma é nada, né? Tem até um animalzinho aqui, vem cá. Tem uma gatinha nervosa aqui batendo em mim aqui. Eu acho que ela também tá achando chato também, né? Também eu tô sentado na cadeira que ela dorme, né? Então eu tô ocupando um espaço aqui que não pertence a mim, né? Né, Miau? Aí, meus amigos, né? A gente agradece o toqueiro. Meus amigos, a gente agradece a todos que participaram do estudo com a gente, né? Se ninguém tiver nenhum comentário a fazer, nenhuma parte aí, que é muito bem-vindo. Nós vamos estar terminando nosso estudo. Aproveitar para fazer uma prece, né? Tem um bichinho aqui doido para subir aqui em cima. Vem cá, Miau. Dá oi pro pessoal. Olá! Eu sou uma gatinha velha. Isso aqui é minha gatinha velha, né? Minha velhinha, de 13 anos de idade, né? Minha vovó gatinha. É como se fosse ela tivesse com 80 anos. Se ela tivesse, né? Pessoa. Se ela fosse uma pessoa, né? Tá bom. Né?
Então aqui é a nossa gatinha velhinha aqui, ó, né? Tem um outro novinho aqui que fica enchendo o saco dela, tadinha, né? E ela só dá na cara dele, né? Que é, né? Mas ela já tá querendo dormir também, que ela dorme o dia inteiro. Mas, meus amigos, eu agradeço a vocês aí, né? Pela companhia, né? Pela conversa. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, né? Queria pedir a todos aí, nós estamos fazendo uma corrente de prece aí pelos nossos amigos suicidas, né? Pelos nossos irmãos, né? Ontem no nosso estudo que a gente tinha feito, os amigos espirituais sugeriram, né, que aqueles que quiserem trabalhar junto aos suicidas, né, durante a noite aí para fazer uma prece, que a espiritualidade vai estar, né, levando os companheiros aí para trabalhar aí com os nossos irmãos que, né, caíram no suicídio, né? E vamos lembrar, gente, né? O caminho da vida é o amor. O caminho da vida é o bem, é a luz. Vamos fazer o nosso melhor, julgar menos o nosso irmão, mesmo que a gente não concorde com ele às vezes, né? Lembrar que nós não estamos no momento nem de se culpar, nem de culpar ninguém, e sim de se amar. Né? Você não acha? A gatinha falou que é. Né? Dá boa noite pro pessoal. Dá boa noite. Boa noite. Então nós vamos fazer uma prece aqui pra... fazer uma prece aqui pra gente terminar. Dividiu as energias, meu amigo, né? Essa dor de cabeça aí passa rápido, mas o alívio que eles recebem lá, né, não tem preço. Vamos lembrar deles como se fosse lembrando de um irmão, de alguém que está precisando muito. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir ao Mestre amigo que possa nos abençoar, nos iluminar, que nós possamos neste momento receber boas vibrações, vibrações de paz, de amor, que possamos juntos trabalhar no bem, buscar o melhor, valorizar, acima de tudo, as intenções e os bons pensamentos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, estamos terminando o estudo, né? Tô vendo que a Renata entrou aí agora, né? Vai ser um oi e um tchau, né? Pra quem tá entrando, né? Dá tchau pra elas, gatinha. Tá bom, nervosa. Nós vamos deixar o vídeo salvo aí no IGTV, né? Pra quem quiser assistir. No mais, meus amigos, muito obrigado, muita luz, muito amor, muita paz. E agora, acabou?